Olá! Algumas pessoas acham que existe um problema chamado Putin para nós. Outras pessoas acham que existem dois problemas, Putin e Zelensky. Mas na verdade há mais. Existem mais problemas. Os sobrenomes desses problemas são líderes europeus de esquerda como Macron, como Merz e, o mais importante, a bruxa Ursula von der Leyen. E para que eu não fique só nas palavras, vamos direto aos fatos. Olhem só, eu vou citar literalmente de forma bem breve esses pontos para vocês, para não haver interpretação da minha parte, para que vocês ouçam as palavras exatas. Vejam, em 17 de agosto, Macron faz uma declaração discursando sobre as propostas de Putin. Putin propõe à Ucrânia não a paz, mas a rendição. Europeus questionarão Trump sobre seu compromisso com garantias de segurança. Para uma paz duradoura, a Ucrânia precisa de um exército forte. Um segundo, diga você mesmo, que garantias de segurança oferece? Por que transfere a responsabilidade para o presidente Trump? E depois, a Ucrânia precisa de um exército forte, isso é uma questão interna. Após a guerra, será preciso formar um exército profissional devido ao que está ocorrendo agora. O que o presidente Trump tem a ver com isso? O presidente Trump vai falar por si mesmo. Em 19 de agosto, ele declara sobre operações de manutenção da paz. Precisamos ajudar a Ucrânia. Os aliados estão prontos para oferecer operações de paz. Se o diálogo fracassar, as sanções contra a Rússia precisam ser reforçadas. Estão repetindo como papagaios? Sobre essas sanções, ele fala sobre os pacificadores. Depois de alguns dias, a imprensa escreve: não haverá pacificadores. A Alemanha disse que não haverá pacificadores. A Polônia até disse que não haverá pacificadores. A Itália disse que não haverá pacificadores. Sobre o que eles estão falando? Pacificar é exatamente a obrigação deles. O presidente Trump não pode dizer o que fazer na Europa, ele comanda a América, eles não querem fazer nada. O principal avanço nos Estados Unidos é seguir os marcos de segurança. Acordos sem garantias levam a violações pela Rússia, como na Geórgia, 2008 e Crimeia, 2014. Tudo ficou confuso. Mas com todas essas declarações, Macron sempre fala em lutar, lutar. Então qual é a saída? Lutar então. Você já ouviu alguma proposta do Macron? Aqui está uma proposta do Macron, você ouviu? Como acabar com a guerra? Frases como garantia de segurança e justiça são compreensíveis, mas abstratas, não são concretas. Não, Macron é a favor da guerra. 4 de setembro, bem recentemente, no dia em que o conflito parar, as garantias de segurança serão implementadas. 26 países prontos para contribuir com forças de garantia em terra, mar e ar, não na linha de frente para enviar um sinal estratégico. Como devemos interpretar tudo isso? Eu gosto da ideia de que seja no dia em que o conflito parar. Primeiro encerramos o conflito, depois vêm as garantias de segurança. Foi o que J.D. Vance afirmou. Mas Putin disse a Trump que é preciso acabar com tudo de uma vez globalmente e não apenas estabelecer algum tipo de cessar-fogo. Não está claro sobre o que Macron está falando. Em 5 de setembro, a coalizão dos interessados se dispõe a garantir a segurança da Ucrânia se houver cessar-fogo. Novamente, em caso de cessar-fogo. Assim, essa questão não está na pauta do cessar-fogo. O que está na pauta é alcançar uma paz global. Eles estão apenas brincando com o presidente Trump. Eles vieram para Washington e concordaram que o regime de cessar-fogo não seria discutido. Eles voltaram para a Europa e continuam insistindo no que querem. Vou dar uma prova irrefutável de como Macron é podre. Agora vocês verão a confirmação disso nas telas. De acordo com o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, em 2024, a França pagou à Rússia mais de 600 milhões de euros só por gás natural liquefeito. E agora vocês vão cair da cadeira. No geral, no período de fevereiro de 2022, mês do início da guerra, até dezembro de 2024, os países da União Europeia, como a França, importaram combustíveis fósseis russos no valor de mais de 250 milhões a 3 bilhões de euros. Pessoal, 205 bilhões de euros. Isso é um quinto de trilhão de euros. Reflitam sobre a ordem desses números. A França, junto com a Bélgica e a Espanha, continua sendo um dos principais pontos de entrada do gás natural liquefeito russo. Então, o que temos no final? Que a Europa continua financiando o grande Putin. Eles não fizeram nada quando a KGB tomou o poder. Depois a KGB começou a ganhar força. E já não é preciso ser um grande agente da CIA ou de outros serviços secretos para entender o que Putin quer fazer. Eles não apenas não o impediram e não colocaram a Rússia em uma dieta de fome, eles simplesmente a enchiam de dinheiro. Hoje todas as cidades ucranianas estão sob bombardeio, com mortes diárias.
Para Zelensky, tanto faz. Ele prefere que a guerra dure 10 anos se continuar no poder. Sempre falamos sobre ele separadamente. Agora, sobre esses europeus traiçoeiros, eles compraram recursos energéticos dele por 205 bilhões durante a guerra e ele usou esse dinheiro para fabricar mísseis e drones. É isso, a Ucrânia está sofrendo. E ao redor, ele franze as sobrancelhas. Precisamos de garantias de segurança. Precisamos dos Estados Unidos. O que você pessoalmente fez? O presidente Trump exige que os europeus parem imediatamente de comprar qualquer recurso energético do Putin. Parem todas as compras do Putin. Viu só como é? Eles cobram dos Estados Unidos, mas é um problema europeu, da Ucrânia. Trump sempre diz que é mais problema de vocês do que nosso. Claro, né? Isso é geopolítica. Claro que Trump não vai abandonar a Ucrânia. Mas de fato isso é a Europa. Isso é um dever da Europa. Continuação. Eles não querem agir, seguem negociando com Putin. E são valores enormes. 205 bilhões de euros. O segundo bonitão, Merz. Vamos terminar em breve, não vou te entediar. Em entrevista à Zweites Deutsches Fernsehen, Merz disse que a paz não pode custar a soberania da Ucrânia. Ele afirmou: a paz viria amanhã se a Ucrânia se rendesse e perdesse a liberdade, mas depois seríamos os próximos. Apoiar a autodefesa ucraniana segue como prioridade onde for preciso. Fala-se em rendição, em algum momento foi levantada a questão de colocar a bandeira tricolor em Kiev, de Putin tomar toda a Ucrânia, mas essa questão nunca foi colocada dessa forma. E uma situação dessas é impossível, em princípio. Sabe por que o Merz discute isso? Manipulação. É só manipulação para que você fique pensando que a capitulação da Ucrânia está na mesa de negociações. E isso é algo que eles podem interpretar do jeito deles. Então, eu tenho uma pergunta. Se o Putin é tão mau, e ele é mau se ele é um agressor, e ele é um agressor, por que vocês compram recursos energéticos dele? Por que vocês não compram mais caro de outros países? Não alimentem a fera com dinheiro. E o Merz também é totalmente a favor da guerra. Nada de capitulação. Zelensky vai com o Macron, vai com ele. E a Ursula vai lá, vai lutar. Você não se importa com o seu povo. Vocês já estão cobertos de sangue, já se afogaram na Ucrânia. Tudo bem, vai lá. Nós aqui na Europa vamos comer tranquilos, tomar cerveja, vinho francês e decidir com calma o que fazer. Afinal, esta é a velha Europa, com incrível infraestrutura cultural. Essa é uma soma enorme, historicamente. Agora eles estão excluindo tudo. Os da esquerda arruinaram isso. E, em princípio, tudo o que Macron e Merz fazem não tem nada a ver com a civilização ocidental, com os valores da civilização ocidental. Isso é tudo coisa de esquerdista, comunistas, que são justamente os que destroem tudo e colocam a Ucrânia em risco. Mas Zelensky, como um papagaio, e Poroshenko antes dele, ficam repetindo o tempo todo: precisamos entrar na União Europeia, precisamos entrar na União Europeia. Lá está o Macron, eu li para vocês, ele lembrou da Geórgia. A Geórgia passou por 5 dias terríveis e entendeu muito bem o que precisa levar em consideração. Historicamente, a Geórgia está em uma localização inconveniente, assim como a Ucrânia. Esse lugar poderia ter sido melhor aproveitado se quem estava no poder tivesse inteligência para benefício próprio. A Geórgia não tenta mais entrar na União Europeia ou OTAN e ninguém os aceitaria. Lá também não há guerra. Agora discute-se a devolução dos territórios anexados. Entende? Pró-Rússia, não pró-Rússia. E eu sou categoricamente contra o que Dmytruk está propondo. E junto com eles, o Estado da União. Não há anexação, não há. Dizemos que, se a situação é tão ruim com Putin, estamos condenados a viver ao lado dele enquanto ele viver. É preciso buscar algo aceitável para todos. É claro que é desagradável, mas isso não são propostas, e sim uma armadilha para a Ucrânia. Eles não têm pena da Ucrânia, das pessoas ou de ninguém. A seguir, estou lendo em ordem cronológica. A Alemanha adiou a decisão sobre a ajuda militar, mas está aumentando o financiamento e o treinamento. A Alemanha está pronta para aumentar o financiamento, fornecer treinamento adicional às forças ucranianas, mas adiou a decisão sobre um envolvimento militar mais profundo. E até que haja clareza sobre o papel dos Estados Unidos nas condições estratégicas. Isso foi em 4 de setembro, há alguns dias. De novo, Mercedes, está vendo? Isso é pura conspiração. Eles olham de novo para os Estados Unidos e exigem que Trump sancione a Rússia. E vocês, que sanções a União Europeia impôs? Ursula, que sanções sérias vocês realmente impuseram contra a Rússia? Vocês compram recursos deles por uma fortuna, mas exigem sanções do presidente Trump. Logo ali, em setembro, no início de setembro, Merz chamou Putin, talvez, do criminoso de guerra mais sério do nosso tempo e considerou o silêncio ou concessões inaceitáveis. Ele sugeriu negociar sobre a Ucrânia em Genebra com países alinhados, mas o Kremlin afirmou que a opinião de Merz não importa nas negociações. Putin é criminoso de guerra. Concessões são inaceitáveis. O que Merz propõe?
se concessões são boas ou ruins. Ruins, mas eu acho que são aceitáveis. Simplesmente não há outra escolha. Caso contrário, a Ucrânia terá problemas com os quais não será capaz de lidar. Se a guerra continuar nesse ritmo, digamos, por pelo menos mais um ano. E voltando ao que está acontecendo na Europa sobre a islamização, isso precisa ser discutido separadamente. Mas a Alemanha está em crise. Os estados de bem-estar social, isso é uma citação direta de Merz. Os estados de bem-estar social, da forma como os conhecemos hoje, não são mais economicamente viáveis, levando em conta o que produzimos como economia nacional. Ou seja, Merz admitiu publicamente a crise econômica na Alemanha falando de forma simples. Os gastos superam seriamente as receitas de forma catastrófica. Porque trouxeram muitos imigrantes ilegais, dão subsídios para eles, eles matam pessoas. Na Alemanha mataram vários ucranianos, agora mataram uma jovem na Alemanha e esse sujeito já deveria ter sido deportado. Segundo os documentos, ele deveria ter sido deportado, mas o Estado falhou no controle. Ele matou nossa ucraniana, que fugia da guerra e trabalhava lá. Esses islamistas mataram 2 jogadores de basquete de 16 anos que estavam jogando lá. Eles não se importam com isso. Eles estão em crise econômica. Macron está em crise política. Lá agora estão balançando o Macron. As avaliações estão caindo. Esse é o resultado da política deles. Esse é o resultado da política deles. Essas pessoas podem nos aconselhar. Queremos conselhos delas. Próximo. Segundo estatísticas recentes, poloneses estão retornando da Alemanha à Polônia devido ao rápido crescimento econômico do país. A Alemanha não é mais necessária. Na Polônia não há islamistas. Em Berlim, segundo dados de 2024, Mohammed é o nome mais comum. Recém-nascidos do sexo masculino são chamados de Mohammed com mais frequência na Alemanha. Isso, você entende onde isso vai dar? Em 15 a 20 anos a Europa não existirá mais. Sobre Starmore, não quero cansar vocês. Na Grã-Bretanha, coisas simplesmente monstruosas estão acontecendo lá. A ministra das Relações Exteriores já se tornou praticamente uma islamista. Mas essas pessoas, entende? Agora ninguém percebe isso, mas são coisas realmente assustadoras. Não precisamos de orientação de governantes que destruíram seus países ou apoiam quem quer criar um califado na Europa. Obrigado, não devemos ouvi-los. Zelensky precisa da União Europeia como garantia de segurança, lembrem-se, para poder disputar as eleições. Olhem, eu coloquei a Ucrânia na União Europeia. O fato de metade do país estar no cemitério, vamos deixar de lado, como era na série dele, vamos deixar isso de lado. É isso que é a União Europeia, vocês precisam dela. Cadê a Úrsula? Vai mandar esses migrantes ilegais islamistas para a Ucrânia. Impostos altíssimos, uma burocratização insana. Ou, se alguém que eles não gostam virar presidente, como na Roménia, vão chamá-lo de pró-Rússia e refazer as eleições até vencer quem eles querem, que seguirá essa política. Agora, nos Estados Unidos mataram uma garota ucraniana de 23 anos. O homem foi detido e solto pelo tribunal 14 vezes. Quais juízes democratas recebem apoio dos Soros? A grande mídia não cobre, pois está sob seu controle. Onde estão seus latianos Sternenko e Pritulas? Ninguém comenta, a mídia não cobre, tudo isso é Usaid, Soros, tudo isso. É o trabalho deles. E a guerra é 50% do trabalho deles, 50% do Putin. Zelensky faz parte dos 50% dos globalistas, porque ele, na verdade, é um fantoche deles. Está sob o controle deles. Espero ter proporcionado hoje uma reflexão. São fatos que podem ser facilmente verificados. Por isso, quando virem Merz ou Macron e essa coja na televisão, saibam, eles querem guerra e não ligam para a Ucrânia. Há uma boa notícia. Em todas as pesquisas, as forças de direita lideram. Na França, Grã-Bretanha e Alemanha, o AfD já está em primeiro. É verdade que antes das eleições locais, misteriosamente, 6 membros do partido AfD morreram. No Reino Unido, o Reforma Reino Unido lidera. Nigel Farage afirma que todos os imigrantes ilegais serão deportados. Na França, sob Macron, a situação está instável. Quando líderes de direita assumirem o poder na Europa, tudo mudará drasticamente. Isso não ocorrerá mais. E a Ucrânia então vai abordar outros assuntos com eles, não só atuar como intermediário. Obrigado por assistir até o final, inscreva-se no canal, deixe seu like e aguardo seus comentários sobre o que foi dito. Obrigado a todos, até mais.